Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no estudo de número 8 da introdução dessa obra. Passamos pelos diversos itens em que Kardec trata das conceituações iniciais, bem como das perseguições sofridas pela doutrina e por seus adeptos durante a caminhada inicial dos estudos feitos por Kardec, em especial em relação à comunicabilidade com a espiritualidade e a existência dos charlatães, daqueles que buscam se beneficiar das comunicações, bem como dos céticos que não acreditam, mesmo com as comprovações estudadas por Kardec. Nós já passamos então por diversos itens que tratam dos argumentos de Kardec e hoje continuaremos analisando o item 10 da introdução, em que Kardec vai prosseguir ensinando sobre o porquê nós devemos dar ao menos um pouco de crédito àqueles que acreditam na doutrina espírita, seja por conta da sua conduta, seja por conta da dedicação ao estudo, pela seriedade na análise das comunicações e principalmente na aplicação do que aprendemos em nossas vidas. Ele inicia então o item 10 dizendo que entre as objeções feitas à doutrina, algumas das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. Então existem sim algumas objeções que merecem consideração. Não são somente objeções derivadas do preconceito ou da falta de estudo, que foram os primeiros tratados por Kardec quando falou dessa problemática, de pessoas que simplesmente negam porque o Espiritismo não se enquadra na sua área de atuação. Nós vimos aqui que Kardec é muito claro e lógico quando ensina que cada especialista deve se ater à sua área de atuação, não pretendendo invadir a área da especialidade de outras pessoas, incluindo aí o estudo da doutrina espírita, porque para estudar os fenômenos mediúnicos foi necessário constituir essa ciência nova, que é o espiritismo, além de religião e filosofia também, uma ciência para estudar os fenômenos mediúnicos. Então não é possível que um arquiteto possa dar opiniões sobre química. Bem por isso, outros especialistas da ciência não podem simplesmente tomar decisões ou tirar conclusões do espiritismo com base no seu conhecimento, da sua área. Então, Kardec prossegue dizendo que há sim aqueles que trazem objeções respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digna de elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então vejam que um dos argumentos que aqueles que trazem objeções à doutrina é que a linguagem utilizada pelos espíritos não parece ser uma linguagem de seres sobrenaturais. Mas por que eles pensam assim? Porque eles trazem a ideia de que com a morte nós nos tornamos seres diferentes, seja na qualidade de anjos ou de demônios. Muitos pensam que ao morrer nós nos purificamos, nós nos tornamos santos, mas não. Sabemos com a doutrina espírita que continuamos os mesmos. Alguns por muitos séculos continuam iguais. Então a linguagem dos espíritos será a mesma linguagem que tiveram na Terra. Certamente que com a evolução eles vão adaptando, evoluindo também a sua linguagem e falando de uma forma mais liberta da carne. Porém, o simples fato da linguagem não parecer de seres sobrenaturais
não é suficiente para afastar a ideia espírita. Kardec diz: quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos, nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Então, Kardec se reporta ao resumo que nós já estudamos aqui, ao resumo da doutrina espírita, em que um dos seus fundamentos, uma das suas bases, é essa desigualdade de conhecimentos e de elevação espiritual. Já aprendemos aqui que no mundo dos espíritos não há igualdade de conhecimentos, muito menos de elevação moral. Justamente a diferença que existe no plano espiritual, a única diferença é essa: a elevação moral de cada um. Tanto é que nós aprendemos nas obras de André Luiz, posteriores a Kardec, que os cargos de chefia, os chamados ministros das colônias espirituais, são aqueles que detêm maior elevação moral. Então, a elevação moral diferente entre os espíritos desencarnados e encarnados também, mas propriamente ditos os desencarnados, porque são objeto de estudo da doutrina, será diversa, né? Essas diferenças serão muito grandes, tanto na questão do conhecimento técnico, científico ou conhecimento de vida, tanto no conhecimento, quanto no conhecimento também moral, na sua qualidade moral e elevação espiritual. Então, as diferenças dos espíritos no mundo espiritual se dão pelas qualidades morais e pelos conhecimentos que cada um possui. Por isso ele conclui: não devemos tomar ao pé da letra tudo o que os espíritos dizem. Já falei aqui também do Swedenborg, que foi um dos médiuns que tinha a responsabilidade de codificar a doutrina e acabou falhando nesse ponto, porque acreditava que todos os espíritos eram seres elevados. Kardec demonstra que não. Muitos são ainda rasteiros, vinculados à terra, e por isso a sua linguagem é, sim, mundana. Ele diz: às pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Lógica, razão, vai separar, pela fala, pelo conteúdo da mensagem, quem é bom e quem é mau, quem é superior e quem é inferior. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões, onde só se manifestam espíritos superiores. Percebam que esse argumento de Kardec é presente até hoje. Inclusive, a perseguição sofrida hoje por indivíduos de outras religiões muitas vezes se dá nesse ponto. Nos acusam de nos comunicarmos com demônios, com seres das trevas, realizando pactos de sangue, pactos com promessas para ganhar o mundo. Essas acusações existem, especialmente naqueles que desconhecem totalmente a doutrina espírita e tiram suas conclusões com base na informação que recebem nas suas igrejas. Muitos nos acusam até hoje, e Kardec diz aí que muitas pessoas naquela época já diziam que os espíritas só se comunicam com espíritos malfazejos, chamados demônios, e até hoje muitos pensam assim, que todo centro espírita, na verdade, é um templo em que se comunicam com demônios, com espíritos das trevas, com o próprio diabo, e por isso tem esse preconceito. Kardec então vai dizer: quem acha que nós nos comunicamos com espíritos malfazejos apenas não conhece as reuniões. E eu digo apenas porque, de fato, muitos espíritos infelizes, muitos espíritos maus se comunicam sim nas reuniões espíritas.
Até porque o objetivo da reunião mediúnica é realizar um ato de caridade. Como então poderemos ajudar esses seres que não são demônios, não são criados eternamente para o mal? Esses seres não existem. Nenhum ser foi criado mal e eternamente condenado a ser mal. Não existe, é uma alegoria. É porque a evolução é tão lenta, tão demorada, leva tantos milênios que dá uma ideia de eternidade. Da mesma forma que vão pensar muitas vezes em outras linhas religiosas que as penas são eternas. No inferno, por exemplo, não são eternas. O espírito mal também não é eternamente mal. Por isso, quem acusa o espiritismo de se comunicar apenas com espíritos maus não conhecem as reuniões mediúnicas, porque muitos espíritos superiores se comunicam nessas reuniões, dando orientações, falando de Jesus Cristo, nos orientando a segui-lo, indicando o caminho que nos leva à perfeição. Espíritos, portanto, superiores. Esse argumento da linguagem não deve então ser acolhido. Quem pensa assim não conhece as reuniões, porque se conhecessem, não pensariam dessa forma. Kardec diz: é de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Kardec então está aqui lamentando, porque essas pessoas pensam dessa forma, vendo somente esse lado mal do mundo espírita, o lado dos espíritos trevosos, mentirosos, com linguagem grosseira. E isso também existe até hoje, não é? Nas críticas feitas, especialmente nas manifestações de outras religiões no púlpito, na pregação, eles só falam do diabo, só falam dos espíritos trevosos que estão nas outras religiões. Então, Kardec já lamentava naquela época e hoje nós também podemos lamentar o foco que dão aos espíritos trevosos nessas reuniões em que se acredita que o espiritismo é algo do diabo, é algo da maldade. Que pena, portanto, que pensem assim, porque desconhecem a quantidade de mensagens superiores que recebemos, especialmente para ajudar esses que estão hoje no caminho do mal. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal, e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Então Kardec explica que a única conclusão que nós poderíamos tirar dessa teoria de que somente espíritos maus se comunicam é que os princípios dessas pessoas não são fortes o suficiente para preservá-las do mal. E é o que acontece na reunião mediúnica, que não vigia, não ora, os componentes não estão sintonizados, acabam sim virando objeto somente de entidades infelizes, porque haverá sempre espíritos que se aproveitam desses grupos, enquanto que os bons vão se afastar. É preciso, portanto, ter solidez de princípios, tanto quem atua na mediunidade, quanto quem está estudando a doutrina. Kardec vai dizer: julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas.
Kardec está mais uma vez utilizando da sua lógica, da sua razão, para demonstrar que essa teoria de que espíritos maus somente se comunicam nas reuniões espíritas é o mesmo que pensar que uma cidade, por exemplo, tem um povo de vagabundos, de desatinados, pessoas de má vida, de má reputação, porque conversamos somente com aqueles que estão nessa situação. Kardec está demonstrando que nós não podemos tirar conclusões precipitadas ao analisarmos um povo, especialmente se só conversamos com algumas pessoas desse povo. Ele está querendo explicar que, ao lidar com o mundo espiritual, ou seja, lidar com a população espírita, população que habita o mundo espírita, o mundo dos espíritos, e pensar que, ao ouvir 3, 4, 5 ignorantes ou maus, que toda a população espiritual seja assim, é um equívoco enorme. É o mesmo que classificar um povo inteiro com base no relato de alguns deles. Como existem no mesmo povo pessoas dignas, desculpem o latido da Meg, mas retornando ao raciocínio, da mesma forma que no nosso planeta, na nossa cidade, existem pessoas de má vida, pessoas ignorantes, pessoas que querem o mal, mas são minoria. No mundo dos espíritos também, a maioria é formada por espíritos que querem evoluir, que querem continuar trilhando o caminho da evolução. Nós não podemos, então, utilizar a manifestação espiritual de alguns que ainda estão vinculados ao mal para classificar toda uma população espiritual. É ilógico pensar assim, ensina Kardec. Porque quem julga um povo por conta de alguns daqueles que formam esse povo não está sendo lógico. Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. Então, mais uma comparação ele faz. Uma pessoa de outro país que chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, analisa uma comunidade, uma favela, e diz que o Rio de Janeiro inteiro é formado por pessoas daquela região, por exemplo. Da mesma forma, um bairro rico, né? Um estrangeiro chega num bairro rico e tira a conclusão que todo o Rio de Janeiro é rico, que não há pobreza. Então, é o mesmo raciocínio, né? Ilógico ao classificar o mundo dos espíritos. Ele diz: no mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Acabei de falar. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escol, que são os espíritos iluminados, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Então veja que linguagem forte, né? Da mesma forma que nas cidades existem os bons e maus, os sensatos, os nobres, os dignos e os arruaceiros, os bandidos, no mundo espiritual também. Há a parcela boa, a parcela má, os chamados espíritos de escol, superiores, e aqueles que Kardec chamou de escória popular, ou seja, inferiores, que ainda estão vinculados ao mal. Kardec prossegue. Perguntam eles: os espíritos de escol descem até nós? Responderemos: não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo o mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus: têm olhos e não veem,
têm ouvidos e não ouvem. Então Kardec responde a uma das perguntas, que essas pessoas que pensam que no mundo espiritual só há espíritos inferiores, se os espíritos de escola, os espíritos superiores, descem até nós, se comunicam conosco na Terra. E Kardec diz, basta você estudar um pouco e você verá que sim, né? Não fique só no subúrbio, na beirada. Não fique observando o espiritismo de longe, sem estudar. Observa de perto, veja, e poderá julgar por si mesmo. Em vez de acreditar em mim, em vez de acreditar nas obras, estuda e verá que sim, espíritos de escola se comunicam também, especialmente na direção dos trabalhos, orientando os trabalhadores. Só que ele faz um alerta. Existem aqueles que, mesmo que estudem, mesmo que frequentem, não vão acreditar, porque, como Jesus ensinou, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Não estão, portanto, amadurecidos espiritualmente ainda para compreender a realidade espiritual. Mas nós não precisamos ter pressa. Afinal, Deus não tem pressa. Todos nós chegaremos lá. Todos vão um dia entender e aceitar a realidade espiritual. Não é ser espírita. O mundo não vai se converter ao espiritismo, mas as pessoas vão sim reconhecer a existência do mundo espiritual, ainda que não adotem a nossa doutrina. Kardec diz, como variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica. Então eu adiantei o tema, né? Eu incluí essa variante na principal. A teoria principal é que somente espíritos inferiores se comunicam no espiritismo. Uma variação dessa teoria é somente o demônio se comunica no espiritismo. Então Kardec está dizendo algo que eu adiantei agora há pouco, que é justamente o pensamento até hoje de muitos que pensam que nós conversamos com o diabo. Já expliquei que a gente não acredita no diabo, né? Nós não acreditamos na figura do demônio, no pai da mentira, como é chamado, né? Porque o Espiritismo não crê na involução. Um anjo jamais poderia se tornar um ser mau. Ele já passou dessa fase, ele já venceu, ele se tornou um ser angélico, um ser que divide o seu espaço com seres também angelicais e com espíritos de escol, muitas vezes conversando com o próprio Cristo. Então, quem chegou nesse nível não regride, não involui. Lógico, a teoria do anjo caído, ela não pode ser verdadeira. Não é lógica. Não condiz com os atributos de Deus e com suas leis perfeitas. Alguém que de fato tenha atingido a perfeição, ainda que relativa, não pode regredir, não involui. Então, não acreditamos na figura do diabo, acreditamos que aqueles que se consideram diabólicos um dia serão anjos, um dia abandonarão essa vida, essas decisões equivocadas e atingirão um patamar evolutivo superior. Então, a variante da teoria que estamos estudando hoje também não tem razão de ser, porque no Espiritismo nós não nos comunicamos com potências diabólicas. O que Kardec chama de novo proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar, por isso chamado de pai da mentira. Muitos até hoje acreditam nisso, que o diabo nos enganou e que nós, querendo pregar o Espiritismo, estamos trabalhando com ele, trabalhando na sua intenção de desviar as pessoas. O problema é que
os espíritas verdadeiros só fazem o bem, só querem o bem, só falam no bem. Então, essa ideia de insistência de que é tudo uma grande mentira, uma grande enganação, que nós falamos em Jesus e falamos no amor e falamos no bem para enganar, para ludibriar, para você acreditar que é do bem, mas depois que você se envolver, já é tarde demais, estará nas mãos do diabo. Esse argumento não faz sentido com o passar do tempo, porque o espírita verdadeiro, ele nunca sai dessa postura de falar e fazer o bem. Então ele nunca se revela como pensam esses que nos acusam de ludibriar, de enganar. Esse momento em que o espírita se revela como um servidor do diabo nunca chega. Nós só falamos do bem, só fazemos o bem, só aceitamos aquilo que Cristo Jesus pregou. Então esse argumento acaba também perdendo força com o passar do tempo, porque as pessoas vão notando que não faz sentido que nós tenhamos como chefe o diabo e, ao mesmo tempo, fazemos tanto bem para as pessoas, caridade, trabalhos voluntários, reforma íntima, falamos no Cristo o tempo todo. Os próprios filmes colocam, né? No momento em que o padre está exorcizando um demônio, se falar o nome de Jesus, o demônio não gosta. Então, como que a gente, para enganar, vai falar de Jesus o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, estar enganando as pessoas, né? Então, a variação não faz sentido. Kardec diz, então, que nós não julgamos essa teoria suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, ou seja, se o Espiritismo tivesse como norte a comunicação com potências diabólicas, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Então olha que interessante essa colocação final de Kardec desse parágrafo. Essa teoria não faz sentido algum, a não ser que você aceite que até o diabo pode ser criterioso, falar em moral, falar em temas que elevam a alma e muitas vezes fazer atos caridosos. Para os que pensam que essa teoria é verdadeira, teriam que admitir que existem bons diabos, porque no Espiritismo nós vemos a comunicação tanto de seres inferiores quanto de seres superiores. Os superiores para essas pessoas seriam bons diabos? Então, por aí se vê que não faz sentido algum. Ele conclui: efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Olha que frase tão cheia de sabedoria. Ele está perguntando como acreditar que Deus permitiria que só o diabo pode se comunicar com os homens pela via mediúnica para fazê-los cair. Porque é isso que pregam, né? Cuidado com o espiritismo, é o diabo te enganando. Se você aceitar as ideias espíritas, você vai estar sendo enganado pelo diabo. Kardec está perguntando como que Deus permitiria que só o diabo se comunica justamente para enganar. Como que Deus deixaria os seus filhos, ainda inocentes, ignorantes sobre as verdades espirituais, serem enganados pelo pai da mentira, por aquele especialista na mentira, conforme se acredita no catolicismo, no protestantismo? Será que Deus, na sua sabedoria e misericórdia, no seu amor aos seus filhos, permitiria
essa enganação de um ser eternamente mau, ele estaria dando um poder para o diabo, né? Nós já falamos aqui diversos argumentos que derrubam a tese da existência do diabo, especialmente por esse motivo. Quer dizer então que a punição que Deus deu ao anjo que traiu ele é que ele se torne o chefe do inferno? Que ele se torne alguém tão poderoso quanto o próprio Deus ou próximo ao seu poder? Então não faz sentido, né? Acreditar que um ser que traiu Deus, que criou um motim e tentou destronar Deus, e por isso foi expulso do paraíso, recebeu uma premiação, virou chefe do inferno. Então, que Deus é esse que não tem o poder de impedir que um anjo que o traiu vire o rei das trevas e engane os filhos do Altíssimo dessa forma? Então, é mais um argumento que mostra a inexistência do diabo e que no Espiritismo nós não adoramos nenhuma figura diabólica. Pelo contrário, só falamos do bem e honramos os espíritos nobres, os espíritos, as entidades, os anjos, os santos, que pregam o bem, que seguem o Cristo e por isso são cristãos e que buscam somente esclarecer a humanidade, sem querer converter ninguém e sem querer ganhar nenhum dinheiro na religião. Não faz sentido, portanto. Porque se ele não o pode fazer, ou seja, se ele não tem como impedir que o demônio fale sozinho nas reuniões espíritas, sem colocar nenhum anjinho para falar logo depois e falar, olha, cuidado com esse aí que falou por último, é o demônio, eu vim em nome do Pai. Então acreditar que só se comunica espírito demoníaco é imaginar um Deus que não tem poder sobre esse ser. Um Deus que não pode impedir a ação do demônio na terra, do diabo, e pior, não coloca nenhum anjinho para falar nas reuniões. Se ele não pode fazer isso, então ele não é onipotente. Se ele pode fazer e não o faz, ele não é bom, infinitamente bom. Desmente a sua bondade. Então vejam que Kardec traz toda a argumentação para mostrar quanto é ilógico pensar assim. Pensar assim seria blasfêmia, porque diminuiria Deus. Ou um Deus fraco que não pode combater o diabo, a influência dele na terra, ou um Deus que pode, mas não faz, deixando então que o sentido de bondade infinita caia por terra. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Então Kardec vai além. Espera aí então, vocês primeiro falam que espiritismo não existe, que a comunicação mediúnica é uma farsa. Depois vocês dizem, não, existe, só que é o demônio. Então calma. Se você está admitindo que tem uma manifestação espírita, uma manifestação espiritual, você está aceitando que é uma realidade. É como a gente fala da proibição de Moisés para o exercício da mediunidade do povo hebreu naquela época. Ou você nega, ou você diz não existe, é tudo invenção, é tudo enganação. Ou você diz não, existe mesmo, só que foi proibido, não pode. Então quando você diz Moisés proibiu, você está admitindo uma prática que existia, se comunicavam com os espíritos. Então você não pode negar o princípio das manifestações e depois dizer que existe, mas é obra do diabo. Então, se existe,
abandone a teoria de que é tudo uma grande enganação. Ora, diz Kardec, se as manifestações acontecem, não pode deixar-se de ser com a permissão de Deus. Deus permite as comunicações. Todos os dias nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, nas igrejas também, se realizam manifestações mediúnicas. Em todo lugar há mediunidade e Deus permite. Admitir a comunicação, portanto, é admitir o princípio das manifestações e, se elas acontecem, é porque Deus permite. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Se é ele que autoriza as manifestações, por que ele autorizaria somente as manifestações do mal, do chamado demônio? Não faz sentido. Se o chamado demônio se comunica, que nada mais é do que espírito trevoso, espírito mau, espírito ainda atrasado, ele também autoriza a manifestação dos bons espíritos, que acontecem todos os dias. Semelhante doutrina seria contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então Kardec conclui mais um item, demonstrando que a bondade divina, ela permite sim a comunicação espírita e que não é somente a comunicação de espíritos trevosos, ou muito menos do líder dos trevosos, que seria o diabo. Não faz sentido essa teoria, derrubada, portanto, pela lógica de Kardec. Vejamos o item 11, que é bem curto. Kardec vai dizer: esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas, e pergunta por que são eles os únicos a se manifestarem. Então Kardec continua tratando da teoria que nega o espiritismo, dizendo que é uma mentira, porque só espírito conhecido fala, só espírito de rei, de santo, só figuras conhecidas na história se comunicam nas reuniões espíritas. Será? Será que só personagens conhecidas se manifestam? Kardec diz: é um erro pensar assim. Um erro que nasce, como tantos outros erros, da observação superficial. Nós já falamos aqui por diversas vezes, não é? Os homens da ciência, os homens de ciência, com seus diplomas, especialistas nas suas áreas, negam o mundo dos espíritos, negam os fatos espíritas porque simplesmente não querem aprofundar no assunto. Então eles têm uma observação superficial, já classifica como enganação, charlatanismo, como pessoas doentes da mente ou enganadores, e negam o fato espírita. É o mesmo erro desse que pensa que só personagem conhecida se manifesta nas reuniões mediúnicas. Kardec explica: dentre os que vêm espontaneamente, muito maior é, para nós, o número de espíritos desconhecidos do que o dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Então, até hoje, nas reuniões mediúnicas, a grande parcela dos espíritos comunicantes são de pessoas desconhecidas, são de pessoas como nós, que viveram aqui na Terra, desencarnaram e continuam vivas, porque são imortais, como todos nós somos. A maioria dos comunicantes são pessoas comuns. Vez ou outra se comunicam, sim, figuras ilustres, um escritor famoso, um político conhecido, uma pessoa de destaque na Terra e que desencarnou, também se comunicam, mas a maioria são de desconhecidos.
que adotam muitas vezes nomes alegóricos. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. Então vejam, uma coisa é a manifestação involuntária, a manifestação que ocorre pela vontade dos espíritos. Nós não temos qualquer controle sobre essa manifestação, nós não evocamos. A outra é a comunicação por evocação. E Kardec está explicando, nós evocamos espíritos conhecidos porque é natural que você queira conversar com alguém que você conhece ou que você ouviu falar. Então eles evocam algumas figuras sim conhecidas na história, mas a maioria das comunicações são daqueles desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais a atenção, por isso é que são notadas. Então, de todas as manifestações que Kardec estudou e compilou, alguns focaram apenas nos nomes ilustres. Notaram apenas dos reis, das imperatrizes, dos imperadores que se comunicaram também. Mas a maioria são, repito, de desconhecidos. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado. Olha que vaidade, né? Olha que diferença. Que diferença é o trato dos espíritos, a relação deles com aqueles que os procuram. Nós já falamos várias vezes aqui. No mundo dos espíritos não é como na Terra quando precisamos falar como uma autoridade. Se nós tentarmos falar com o governador, com o prefeito, com o presidente, nós não conseguiremos. Teremos vários obstáculos. No mundo dos espíritos, não. Então essas evocações de figuras ilustres muitas vezes são atendidas sim. Se evoca a figura de alguém conhecido, mesmo que seja um espírito superior, dependendo da intenção da reunião, do objetivo daquela reunião, eles atendem. Eles muitas vezes vão até o local, não se comunicam porque não tem porquê, mas atendem o chamado. É diferente aqui na Terra. Então vejam que a imagem que as pessoas têm do mundo espiritual é uma imagem muito material, terrena. Eles acham que o espiritismo é uma mentira, porque é muito estranho Kardec evocar um espírito de um político famoso e o espírito atender. Eles acham isso estranho, porque eles desconhecem as leis que regem o mundo espiritual. Nós já falamos aqui que eles não têm essa vaidade de falar, não, eu não vou atender você, fala com o meu secretário. Não marca uma reunião com essa pessoa porque essa pessoa não é conhecida. Aqui é assim, lá não. Então, essas pessoas acham interessante, acham estranho que homens eminentes atendam às evocações de Kardec. E se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Eles se esquecem também que os interesses dos espíritos mudam quando desencarnam. Então, por mais que esses espíritos eminentes cuidassem de coisas consideradas sérias aqui na Terra, nada impede que eles se ocupem de assuntos que os cientistas achem bobagem. Então eles estranham. Até parece que o rei tal, que o político tal vai conversar com Kardec só porque ele chamou para falar de um tema tão bobo. Bobo para você, né? Bobo para essa pessoa. Mas os interesses mudam. Kardec explica: nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Então, falei agora há pouco que lá é diferente. A autoridade aqui que a pessoa tenha, seja por cargo, seja por diploma, não tem valor no mundo espiritual. Eu não estou menosprezando o título nem o cargo. Se a pessoa usou o cargo para o bem,
Se a pessoa usou o título para o bem, ela vai ser um espírito importante no além, mas não por causa dos seus títulos ou dos seus cargos, mas sim pelo bem que fez na utilização, no exercício desse cargo e desse conhecimento. Então lá é diferente daqui. Aqui as pessoas são respeitadas pelo cargo, pelo diploma. Lá é pelo que fez, pelo que faz, pelo que ensina. Então, muitas autoridades aqui na Terra não têm nenhuma autoridade no mundo espiritual. E vou dizer mais, isso é o mais comum, tá? Isso é o mais comum de acontecer. Pessoas que a gente, nossa, fulano de tal, importante, nossa, foi imperador no Brasil, foi rei. Chega lá no plano espiritual, tá abaixo de alguém que ele desprezava aqui na Terra, que nós desprezamos. Então a autoridade aqui da Terra não significa nada para o mundo espírita. Não dá supremacia a ninguém lá. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Os grandes na Terra, quando chegam lá, percebem o tempo perdido, que não usaram seus cargos, sua posição política para o bem, e aí se tornam pequenos. Enquanto que os pequenos que cumpriram seus deveres, fizeram o bem, às vezes ajudaram só uma pessoa, mas se doaram a essa pessoa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, chegam lá e são grandiosos. Quantos exemplos nas obras espíritas de pessoas que chegam lá e não conseguem conversar com um parente, com um amigo que desprezava aqui. Precisa pedir autorização para o seu mentor, para marcar uma reunião com espíritos que eles ignoravam na Terra, mas que eram missionários. Agiam em silêncio, cumpriam seus deveres. Chega do outro lado, iluminado, pequeno na Terra, grandioso lá. Enquanto que muitos grandiosos na Terra se tornam pequenos no mundo espírita. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. Então ele está explicando. Essa frase é para explicar a categoria que nós vamos nos encaixar conforme a nossa conduta na Terra. É assim que aquele que foi primeiro na Terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos a cabeça aqui pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário. É por isso que muitos desses considerados grandiosos na história atendem ao chamado de Kardec e falam humildemente nas reuniões. Por quê? Foram grandes aqui, mas certamente no mundo espiritual não são grande coisa. Por mais que curvássemos a cabeça aqui em respeito a eles, eles não têm elevação moral. Logicamente que não são todos, né? Ele está dando um exemplo, que muitas das vezes os grandiosos se tornam pequenos no mundo espiritual. E aí, como mais humilde operário, se comunicam porque deixaram com a vida terrena toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Então que fique a reflexão de hoje, especialmente quanto ao que estudamos em relação às teorias que negam o espiritismo por conclusões equivocadas e prematuras, bem como de que a realidade espiritual ela é inegável. Todas as religiões um dia aceitarão os princípios espíritas da imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos e das existências também. Esses princípios fundamentais do espiritismo vão ser aceitos, já estão sendo aceitos pouco a pouco, já está se admitindo a imortalidade cada vez de forma cada vez maior, bem como não está se enxergando a justiça divina sem admitir-se a reencarnação. Então, muitos dos fundamentos serão abraçados por essa lógica apresentada por Kardec,
Que possamos então refletir sobre o que aprendemos hoje para conseguirmos entender os motivos que as pessoas abominam a religião, mas de forma equivocada, porque não nos comunicamos com espíritos trevosos apenas para resgatá-los e orientá-los com a direção de espíritos superiores, com a direção e a coordenação de espíritos puros, de espíritos nobres, que trabalham junto a Cristo Jesus. Então, o espírita verdadeiro não adora nenhuma figura diabólica e muito menos segue os princípios materialistas dessas seitas. Pelo contrário, o espírita verdadeiro prega o bem, fala em Cristo e defende que todos devemos praticar caridade sem exigir nada em troca e divulgar a doutrina sem também cobrar, muito menos nos trabalhos mediúnicos. Então, a inexistência de interesse material é um dos fundamentos da doutrina espírita também, e é o que dá maior força para convencer aqueles que duvidam por falta de estudo e de conhecimento por preconceito. Reflitamos então, mais uma vez eu peço, para que possamos continuar nessa trajetória juntos de elevação espiritual, lembrando sempre da necessidade do bem e da reforma íntima para chegarmos no além, iluminados, e não nos tornarmos pequenos, conforme alertaram os Espíritos. Graças damos então ao nosso Senhor Jesus e encerramos mais um estudo dessas obras benditas, rogando que o Senhor possa nos envolver e nos proteger e que essa paz alcance a todos que nos escutam, para que também reflitam sobre a necessidade do bem, da reforma íntima, reforma interior, buscando ser cada vez melhor a cada dia, melhor para si, melhor para os outros, no exercício da caridade, no serviço do bem. Somos muito gratos, Senhor, pelas bênçãos de cada dia e pedimos que esse lar possa ser envolvido e abençoado, purificado, higienizado, e que todos aqueles que aqui estejam possam ouvir a doutrina e seguirem seus caminhos evolutivos, pensando na alegria de se converterem e buscarem o bem, expiando as faltas do passado e continuando a trajetória evolutiva. Que todos possam ser envolvidos e que aqui, como nas casas de todos os nossos ouvintes, possa reinar a paz espiritual, a moralidade, a convivência pacífica e o exercício da caridade. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a nos amar, nos abençoar e nos proteger, envolvendo toda a terra com seu manto sagrado, a fim de que todos possam receber também as bênçãos do Senhor Jesus. Muito obrigado, Mestre querido, e que a tua palavra possa se fazer presente nos corações dos homens hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.